Celebramos neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, eles que são considerados as colunas da Igreja. Alguns poderiam até mesmo questionar, mas a solenidade não é no dia 29? E de fato, a solenidade acontece sempre no dia 29 de junho. Mas a Igreja no Brasil, reconhecendo a importância desta solenidade, sempre a transfere para o primeiro domingo após o dia 29, para que assim a maior número de fiéis possa participar desta celebração tão importante para a nossa vida de fé. Falarmos um pouco de São Pedro, falarmos de São Paulo, é justamente recordarmos as bases, é recordarmos os fundamentos da Igreja. É claro, existe uma única pedra angular, uma pedra de fundamento, que é Jesus Cristo. Se tiramos Cristo do centro, toda a edificação desmorona. Mas nós entendemos que São Pedro e São Paulo, cumprindo o mandamento de Jesus de poder anunciar o Evangelho, de poder anunciar a Boa Nova, tornam-se essas colunas que ao lado de Cristo podem sustentar, ajudar a Igreja no seu caminhar e foram responsáveis então pela difusão do Evangelho de Cristo, pela Boa Nova da ressurreição. Isso fica bastante claro para nós, inclusive, se nós, pegando a nossa oração eucarística, lá no número 16, percebermos, quando vamos falar de Pedro e Paulo, que se diz: Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Por quê? Pedro é o primeiro que professa a fé. Nós acabamos de ouvir, inclusive, a profissão de fé de Pedro. Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É por isso que para nós Pedro é aquele primeiro que professa a fé no Cristo, mas que também funda a igreja primitiva sobre a herança de Israel, porque nós entendemos que o apostolado de Pedro aconteceu muito entre os judeus. Foi primeiramente aos judeus que foi anunciado o Cristo, como sendo aquele que veio para cumprir as promessas do Pai, de enviar um Messias, de enviar um Salvador para seu povo. E Pedro é aquele que fortemente fez este anúncio a todos para que pudessem converter-se e acolher Jesus Cristo. Depois nós vemos também que nos fala sobre Paulo, primeiro mestre e doutor da fé porque ele estudou a Sagrada Escritura, estudou nas escolas rabínicas e por isso aprendeu de fato, tornou-se mestre, tornou-se doutor na fé e depois mestre e doutor também, porque ele vai nos ensinando, vai nos recordando, nos fazendo compreender os pontos fundamentais da nossa fé através das suas cartas. Então, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Todos nós conhecemos as viagens missionárias de Paulo, aonde ele ia não para levar a si mesmo, mas para levar a Cristo, para anunciar o Cristo que padece a morte, mas que ressuscita ao terceiro dia e que se encontra à direita do Pai e nos convida para que todos nós um dia possamos também lá estar. E assim essas duas pessoas, vivendo e cumprindo o mandamento de Jesus Cristo, foram fundamentais para o crescimento e para o desenvolver-se da única Igreja de Cristo. Única Igreja de Cristo porque nós vemos inclusive aqui, depois que Pedro professa a fé, Jesus que diz: tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E ali então nós percebemos que Pedro, Paulo tornam-se cooperadores de Cristo para que a única Igreja de Cristo pudesse se fazer aqui presente. E qual é o fundamento que nós encontramos para esta Igreja? O fundamento é a própria profissão de fé de Pedro. Pedro, quando é questionado: e vós quem dizeis que eu sou? Afirma firmemente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
E com essas pequenas palavras, Pedro nos traz um grande ensinamento. Primeiro, porque reconhece de fato que Cristo é o Messias, ou seja, é o enviado para nos trazer a salvação. E ao falar que ele é o Filho do Deus vivo, reconhece que não está diante unicamente de um ser humano, como nós estamos hoje aqui ou diante dos outros, mas está diante do próprio Filho de Deus que assume a nossa natureza humana, que se faz homem para nos libertar dos nossos pecados e nos levar para junto do Pai. Esta é a base, este é o fundamento da fé de Pedro, este é o fundamento que sustenta a igreja, este é o fundamento que sustenta a nossa caminhada de fé e que hoje nos faz nos reunirmos aqui para celebrar esta missa e celebrarmos para os nossos irmãos os sacramentos da iniciação cristã. É reconhecermos em Cristo o nosso Salvador, é reconhecermos em Cristo o Messias, o enviado do Pai para nos libertar dos pecados. E foi a este Cristo que Pedro, Paulo anunciaram, e anunciaram principalmente através do seu testemunho. Testemunho de vida, é claro, porque toda a sua vida foi gastada, foi devotada para o anúncio de Jesus Cristo, mas o principal testemunho que eles nos dão é o testemunho do martírio. O martírio, o mártir, se nós traduzirmos, ele significa testemunho, mas esse testemunho extremado, porque é o testemunho pela doação do próprio sangue. Porque entre negar Cristo e ser crucificado de cabeça para baixo, Pedro escolheu a crucificação. Entre negar Cristo e ser decapitado, Paulo escolheu a morte. Ou seja, entre uma coisa e outra, Cristo foi o mais importante. E por isso eles dão para nós esse testemunho de uma fé que foi crescendo e regada pelo sangue de tantos mártires e de que hoje nós temos o exemplo de Pedro e Paulo que nós aqui celebramos. E ao recordarmos, é claro, o testemunho desses apóstolos, nós também somos o nosso dia a dia convidados a vivermos e darmos esse mesmo testemunho. Graças a Deus hoje, muitas vezes não precisaremos dar o testemunho com sangue, pelo menos aqui no Brasil não. Tem outros países, infelizmente, onde hoje ainda precisamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs, que muitas vezes dão o testemunho do martírio, porque são perseguidos unicamente por serem cristãos. Mas nós também, no nosso dia a dia, somos chamados a testemunhar a Cristo vivo, a testemunhar a Cristo ressuscitado, a testemunhar o Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, tendo sempre o exemplo de Pedro e de Paulo muito presente em nosso meio. Hoje nós também nos alegramos porque celebramos o batismo e também a Eucaristia desses nossos irmãos e irmãs. E primeiro de tudo devemos recordar que o batismo, ele é sinal da nossa fé. Sinal da nossa fé que reconhece mais uma vez Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E assim procura ser batizados para que a salvação que Ele operou para todos na cruz possa se fazer presente também no meio de nós. Porque aquilo que acontece no batismo é justamente o perdão dos nossos pecados. Porque, do mesmo modo como Cristo deu sua vida na cruz, nós também somos convidados a morrer com Cristo para o pecado e ressurgir com esse mesmo Cristo para uma vida nova através do nosso batismo. E assim, a partir desse momento, nesse dia, esses nossos dois irmãos que recebem o batismo dão sinal da nossa fé e da fé deles, reconhecem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecem que Ele pode sim nos levar para junto do Pai e ao mesmo tempo, é claro, vem nos recordar este perdão dos pecados operado por Cristo. O batismo ainda nos faz todos membros da Igreja. Como a Igreja continua fazendo surgir e nascer novos filhos e filhas
no seio da comunidade através do batismo. E o batismo nos faz membros da igreja, membros de uma comunidade. Então, a partir desse momento, todos nós aqui reunidos, já batizados, somos chamados a acolher esses nossos irmãos e irmãs na mesma alegria que uma família acolhe uma nova vida. Quando nasce uma criança na família, toda a família se enche de alegria. Quando novos filhos nascem para a igreja, por meio do batismo, também toda a igreja deve encher-se de alegria. Então hoje, pelo batismo, esses nossos irmãos tornam-se membros da igreja. E também pelo batismo, todos nós somos convidados no nosso dia a dia a nos tornarmos testemunhas de Cristo. A partir do momento que eles receberem o batismo, eles são chamados a serem testemunhas de Cristo. A partir do momento que nós recebemos o nosso batismo, também nós fomos chamados a sermos testemunhas deste mesmo Cristo. Por isso é tão importante este momento vivido em comunidade, porque é a fé da comunidade que sustenta também a fé dos nossos irmãos que hoje pedem o sacramento. É a nossa vida de testemunho de Cristo que sustenta e que orienta também o testemunho que esses nossos irmãos deverão fazer. Temos também aqueles que hoje irão receber o sacramento da Eucaristia. E é importante recordarmos dois aspectos muito importantes da Eucaristia. Primeiro de tudo, ela é a presença viva de Cristo no seio da igreja. Cristo não deixou a sua igreja abandonada, não é porque disse: tu és Pedro e sobre esta pedra fundarei a minha igreja, que Cristo foi para os céus e agora vocês aí se virem como for. Ele nos deixou os sacramentos como sinal vivo da sua presença. E o sacramento da Eucaristia é o sinal por excelência, porque ali nós temos o próprio Cristo. É a presença viva de Cristo no meio da igreja, porque nós acreditamos e confiamos na palavra atuante de Cristo. Nós não acreditamos e professamos que Deus foi o Criador de todas as coisas? Sim, né? E aí como é que Deus cria? Por meio da palavra. Faça-se a terra e a terra se fez. Faça-se o homem e o homem se fez. É a mesma palavra que diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. É a mesma palavra, é o mesmo Deus. E se nós acreditamos na palavra atuante de Deus na criação, devemos acreditar também na sua palavra atuante na Eucaristia. Por isso, recordamos dia a dia que a Eucaristia é a presença viva de Cristo no meio da sua igreja, no seio da sua igreja. Mas é a Eucaristia também que faz a comunidade. Comunidade é a junçãozinha de duas palavras: comum, unidade. É algo de comum que nos une. E este algo não é algo de fato, é alguém. É Cristo que nos une. E por isso todos nos reunimos aos domingos, aqueles que podem também durante a semana, como comunidade em torno do altar do Senhor, para comungarmos do único e mesmo corpo de Cristo, para que sejamos membros desse único e mesmo corpo que é a igreja, que tem Cristo como cabeça, que tem Cristo como o seu fundamento. E assim todos nós deveríamos recordar que, comungando do único e mesmo corpo de Cristo, somos todos chamados a ser irmãos. Irmãos uns dos outros, vivendo principalmente aquele mandamento que o Senhor nos dá, de amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Nós temos ainda um terceiro motivo, e com esse concluímos a nossa reflexão para hoje meditarmos. O dia de hoje é também dia mundial de oração pelo Papa, porque o Papa é o sucessor de Pedro.
É aquele que é chamado no seu dia a dia a ter este papel de conduzir a igreja ao encontro de Cristo. Isso fica muito claro no evangelho que nós lemos, quando fala-se que a Pedro serão dadas as chaves do reino dos céus. Para nós, talvez hoje seja um pouquinho difícil de entendermos isso, porque hoje a chave é algo comum. Se numa casa moram 5 pessoas, temos 5 cópias de chave. Ali em casa nós moramos em 12, tem 12 cópias de chave. Cada um entra e sai a hora que quer. Mas na época de Jesus, não era assim. Tinha uma chave só para todo mundo entrar e sair. Então tinha que ter alguém que era o porteiro. E o porteiro lhe se dava o mesmo poder do patrão, porque esse era o patrão que determinava quem podia entrar e sair, e tinha aquele porteiro que tinha que deixar entrar ou sair. A ele era dado um poder muito importante. Até se ele tivesse de mal com o patrão e o patrão saísse de noite, ele podia deixar o patrão dormir na rua. Então é esse poder que se dá a Pedro. Lhe é dada as chaves do reino dos céus. Quer dizer o quê? Que Pedro deve conduzir a igreja, deve continuar aquilo que foi a missão de Jesus Cristo. Ele e todos os seus sucessores e todos aqueles que se dedicam ao anúncio da palavra de Deus. E qual é a missão de Cristo? Anunciar a proximidade do reino. Qual é a missão do Papa e a missão de cada um de nós? Também anunciar a proximidade do reino e a necessidade da conversão. Então, por isso, hoje nós somos convidados todos a rezarmos pelo Papa como sucessor de Pedro, para que ele possa bem conduzir a sua igreja até Cristo. E este dever da oração é dever de todo cristão. É o modo como nós maiormente poderemos colaborar nesta grande missão da igreja. Então, que hoje possamos, sempre iluminados pela palavra de Deus, primeiramente celebrarmos São Pedro e São Paulo, recordando-lhes como colunas da igreja, mas recordando também o seu testemunho até o martírio, até a doação da própria vida, e nos tornemos também nós, no nosso dia a dia, testemunhas de Cristo. Que possamos nos alegrar pelos nossos irmãos que hoje recebem os 2 primeiros sacramentos da iniciação cristã, o batismo e a Eucaristia. E que nos empenhemos dia a dia por rezarmos pelo nosso Papa Francisco, para que ele possa bem levar adiante a sua missão de conduzir toda a igreja ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.